mais ou tão importante quanto o contundente discurso do ministro do STF, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, semana passada, foi a reação na bolha governista. O que eu assisti, especialmente no Pingo nos Is da Jovem Pan, não pode ficar sem resposta. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like ou dislike, você sempre pode trocar, se não concordar, você não pode esquecer que o YouTube não gosta. E vamos a um tema muito sério, o processo eleitoral de 2022, está cada dia mais claro, não vai ser limpo. Na era da internet é impossível que seja. O erro começou já lá atrás, falei muito disso aqui, a gente dividiu o país em dois polos. Mesmo a chamada terceira via é um pêndulo, ninguém está discutindo o centro político contra dois extremos, mesmo porque o que domina o debate público não são dois extremos. Quando o Lula fala que vai botar o Alckmin de vice e que tem que negociar com quem apoiou o impeachment da Dilma, porque era a maioria esmagadora da classe política, a gente não está falando de um extremista de esquerda. Eu concordo, sem nenhuma resistência, com as críticas aos escândalos de corrupção do lulopetismo, dos tucanos. Eu entendo o quanto essa união soa cínica para quem tem seus 30 anos e viveu a era da polarização entre tucanos e petistas, com os tucanos como preferência do mercado neoliberal e o PT como uma ameaça ao livre mercado e apoiador das ditaduras da esquerda. Esses eram os clichês. Quer levar a discussão por aí? Ok, é válida. Mas a pecha de extrema esquerda no PT é piada. Desde o primeiro mandato do Lula, o vice era o Zé de Alencar, um empresário bilionário, o nome para o mercado. A Dilma escolheu o Temer, que teve todo o apoio dos caciques da política, do mercado e do povo nas ruas para assumir e terminar o mandato na hora do golpe ou impeachment, como queiram chamar. E é por isso que eu falo que a terceira via sozinha não se sustenta. Não está claro ainda se o Brasil quer um governo mais à esquerda, sem o passado do PT, ou de direita, mas uma direita moderada, sem o extremismo alt-right do Bolsonaro e do olavismo. Na verdade, o primeiro turno deveria servir para a gente definir isso. Mas eu sei que nem todos concordam, é uma leitura. Me parece tarde demais para a gente ter eleições funcionais, normais. A expressão que o Olavo conseguiu popularizar e que muita gente está abraçando sem grandes reflexões é aquela que diz que nós vivemos uma guerra cultural. E na guerra, meu amigo que me prestigia com a sua audiência, vale tudo. Se não vale tudo, vale coisas que não são aceitas em tempos de paz. Nas guerras convencionais, fake news, exageros, distorções para minar a moral do inimigo é aceitável. E é o que muita gente anda fazendo em todos os campos, em todas as militâncias. Presta atenção que você vai ver que eu não estou mentindo. Só que um lado fala em fechar o STF e o outro não. Um lado está insinuando que não vai aceitar o resultado das urnas e o outro não. Eu vivo dizendo aqui, a luta deveria ser pela preservação da democracia, do bom senso, da ciência, da preservação do meio ambiente. Aí vem o Barroso, legítimo representante de uma instituição democrática importantíssima, o Tribunal Superior Eleitoral, e faz o alerta, que é óbvio, que é aberto, que é descarado, que alerta. O presidente que está no poder vem ameaçando a democracia. Aí ele faz uma lista com vários itens. A maioria das ameaças incontestável, porque é coisa que a gente viu e ouviu. Bolsonaro foi sim discursar para manifestantes com faixa contra o STF pedindo intervenção militar. Teve sim um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes, um mês antes do quase golpe que foi a palhaçada bolsonarista do 7 de setembro passado. E por aí vai. Incluindo, estava tudo na fala do Barroso, a ameaça à concessão da Globo, o desrespeito, a grosseria para com os profissionais de imprensa. Aí você vai ver como esse discurso foi recebido na bolha dos apoiadores do presidente. E eu me senti atraído para uma edição do Pingo nos Is da Jovem Pan por essa matéria aqui, ó, que saiu no jornal bolsonarista. Olha o título. Fiuza rasga o verbo, escancara a gravidade da acusação contra Bolsonaro e bota em risco o cargo de Barroso. Veja o vídeo. Eu vi o vídeo. Aliás, eu vi o vídeo todo. Realmente, por favor, me acompanhe até eu chegar no Fiuza. Mas antes do Guilherme Fiuza, eu tive que ver o José Maria Trindade fazendo check de fake news, ridículo. O presidente não participou de manifestações pedindo intervenção militar. Ele foi dar um oi para os manifestantes. Fake. Check, Barroso.
O desfile de tanques não foi para intimidar, foi para entregar um convite para um evento anual de treinamento militar. Convite que todo ano é entregue, sem desfile de armas e tanques, né? Mas foi só isso, um convite. Então, fake, check, Barroso. Nesse nível, gente. A parte que para mim pegou, e eu acho que realmente a democracia brasileira já era, se esse assunto for simplesmente morrer, foi a que o Guilherme Fiuza levantou. Aquela história do pedido que o Bolsonaro teria feito de um voo rasante sobre o prédio do STF para quebrar as vidraças. O Zé Maria Trindade, por má fé ou ignorância, diz que foi fake check porque esse voo aconteceu em 2012. Olha como funciona a guerra de informações. Em 2012, teve uma demonstração da aeronáutica, os jatos voaram baixo e, ops, quebraram os vidros do STF. Aí vira o Zé Maria. Nem foi no tempo do presidente Bolsonaro, check, fake, Barroso. Mas não era sobre esse evento que o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, estava falando. Não. Ele estava se referindo a uma afirmação do Raul Jungmann, ex-ministro da Justiça do Temer, não da Dilma, não do Lula, de que o Bolsonaro teria feito esse pedido. Eu vou ler a pergunta da revista Veja e a resposta do Jungmann. A saída dos 3 comandantes das Forças Armadas em março foi de fato algo inédito. O que motivou a demissão? Jungmann. O respeito à Constituição. Ele, Bolsonaro, chamou um comandante militar e perguntou se os jatos Gripen estavam operacionais. Com a resposta positiva, determinou que sobrevoassem o STF acima da velocidade do som para estourar os vidros do prédio. Bolsonaro mandou fazer isso. Tenho um depoimento em relação a isso. Ao confrontá-los com o absurdo de ações desse tipo, eles foram demitidos. Então veja, um ex-ministro de Estado afirmou que tem um depoimento sobre isso. Eu pesquisei para ver o desenrolar. Na mesma época, o Bolsonaro zoou o Jungmann, dizendo que o jato é coisa para ver com o comandante da aeronáutica, não do exército, dando a entender que o Jungmann teria falado exército na entrevista. Mas eu acabei de ler a matéria, ele disse um comandante militar e disse que tem um depoimento. Não acho que é o tipo de acusação que alguém faria sem provas. Por isso eu acho da maior importância uma fala do Fiuza no meio de um monte de passação de pano. Negacionismo da importância das medidas de isolamento social promovidas por prefeitos e governadores na pandemia e essas coisas. Enfim, no meio de todo o discurso bolsonarista que você conhece, eu vou ler uma versão resumida, mas eu vou deixar o link para o vídeo completo do que disse o Fiuza. Barroso está acusando o presidente da República de um atentado contra o Supremo. Ele está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro ordenou sobrevoo rasante nas dependências do Supremo para que fossem quebrados os vidros. É uma acusação de um integrante de um poder judiciário da mais alta corte contra o presidente da República. Uma acusação de atentado, uma acusação de crime. É um crime grave, evidentemente. Se for verdade, desclassifica o presidente imediatamente. Se o presidente tiver feito isso, preste atenção, e isso ficar provado, ele não pode governar. Agora, se o presidente não tiver feito isso, esse ministro também não pode permanecer nas suas funções porque ele está fazendo uma alegação de altíssimo poder destrutivo para a democracia. Aí, ó, o Barroso já tem uma defesa de cara, porque no discurso, isso não aparece na versão escrita, mas está em vídeo. Olha o que ele diz. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann. Entendeu? Como revelado pelo ex-ministro da Justiça, Raul Jungmann. Doutor Jungmann, o Fiuza quer saber: o senhor induziu o presidente do TSE ao erro ou o Bolsonaro deu mesmo a ordem, os comandantes não quiseram cumprir e foram demitidos? Raul Jungmann tem um grande papel na história, porque se ele aparecer com um áudio de WhatsApp com qualquer um dos ex-comandantes dizendo isso, o Fiuza não vai defender o impeachment do Barroso, vai pedir a cabeça do Bolsonaro. Ironia, tá, gente? Mas é uma perfeita ilustração da guerra e da nossa passividade, porque Bolsonaro fala tanta merda que essa afirmação gravíssima passou quase batida. Eu acho que no momento em que o Barroso cita o Jungmann como fonte, não é o Barroso que está mentindo contra o presidente, como sugere o Fiuza. Quem teria mentido foi um ex-ministro de Estado, o Jungmann, e o Barroso o citou.
Por outro lado, é pouco provável e seria muito irresponsável o presidente do TSE enfiar essa fala no seu discurso só porque leu uma entrevista na revista Veja. É aqui que reside a importância da coisa. É aqui que eu acho que sim, isso precisa ser investigado. Com a palavra, o que restou por aí da imprensa livre e, claro, Raul Jungmann. Mas lembrando, se ele provar, até com áudio, se o ex-comandante afirmar, amanhã a conversa na Jovem Pan já vai ser outras acusações contra a esquerda golpista, porque estamos numa guerra. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é sempre muito importante. Eu leio quase todos os que eu posso, a galera interage, todo mundo aprende e cresce. Estamos numa pandemia, se for sair, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.